E aí galera do YouTube, o negócio é o seguinte, dicas sobre diagnóstico assertivo. Não é qualquer diagnóstico para simplesmente passar um orçamento para o cliente, diagnóstico assertivo, porque isso é muito importante na hora de passar o orçamento. Você não vai precisar fazer complementos depois e arriscar que o seu cliente faça o cancelamento do serviço, não é? Então não é isso que nós queremos. Diagnóstico assertivo. Se liga no vídeo aí que vai várias dicas para vocês, seguindo um passo a passo, uma metodologia, beleza? O carro chegou na oficina. O que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo do diagnóstico? Passar o scanner? Andar com o carro? Não. O primeiro passo do diagnóstico é a conversa com o cliente. E tem que ser uma conversa franca, você tem que conversar buscando os detalhes para saber quando, em que situação que ocorrem os defeitos que o cliente deseja resolver, né, os problemas que ele deseja resolver no câmbio. Então você tem que identificar se é frio, quando o carro está frio, de manhã, se é quando o carro está quente, ou se é quando pega trânsito somente. Enfim, você tem que buscar os detalhes nessa conversa para saber exatamente em que ponto em que está causando o defeito no carro, ou na caixa de câmbio, especificamente como estamos falando aqui. Até para identificar se o defeito é na caixa de câmbio ou não. Porque temos muitos defeitos causados pela dirigibilidade, a forma de dirigir o veículo. Então, muitas vezes o cliente não sabe a forma correta de dirigir o seu veículo e acaba gerando alguns defeitos. A primeira coisa que se faz quando o carro chega na oficina é o quê? Conversa com o cliente e tem uma conversa franca. Não é aquela conversa só de vou deixar o carro, tá dando isso e vou embora. Não, você tem que buscar os detalhes do defeito. Conversou com o cliente, tá tudo certinho, já buscou todas as informações e agora manda ele embora? Não, tem mais um passo ainda muito importante com o cliente. Você vai andar com o veículo, andar com o veículo. Se o cliente está na tua oficina ainda, se ele trouxe o carro até você, então faça o quê? Coloca o cliente no carro e vai dar uma volta com ele, para você sentir o defeito que o carro está fazendo na forma em que o cliente sente. Porque muitas vezes nós, como reparadores, sentimos de uma forma diferente, às vezes muito mais específica do que o cliente até, ou não. E às vezes ele pode estar achando que o defeito é no câmbio e não seja. Na minha oficina eu faço assim. O cliente chega até aqui, a gente tem uma conversa franca com o cliente, acha os detalhes do diagnóstico, do primeiro passo, e daí vamos dar uma volta, eu e o cliente junto. Eu sempre peço para que o cliente leve o veículo, dirija o veículo. Então andamos um percurso e na volta eu trago o veículo para fazer daí testes, né? Neste percurso para poder afinar um pouco mais o diagnóstico. Importante, muitos carros chegam para nós no guincho, né? Ou às vezes não é o cliente mesmo, o proprietário do veículo que traz o carro. O que se faz nesse caso? Você tem que aprofundar um pouco mais o primeiro passo, que é a conversa com o cliente. Então, buscar os detalhes de como aconteceu, quando aconteceu, de que forma aconteceu, enfim, pegar quanto mais detalhes você tiver, melhor vai ser o seu diagnóstico. Prestar bastante atenção quando você for andar com o veículo, patinações, trancos. É muito importante utilizar no modo mais esportivo o veículo, então esticando mais as marchas, e depois utilizar ele do modo mais suave, mais econômico, como a gente fala. Então com o pezinho mais em cima, encostadinho, bem na manha. Para quê? Para que você possa sentir se ele tem às vezes uma fuga de pressão, um tranco de baixa rotação. Tudo isso você vai conseguir identificar nessa volta com o veículo. E agora o que vamos fazer? Vamos desmontar tudo o carro agora que eu já andei com o carro? Não, agora a gente tem que passar o scanner para verificar. E o que eu faço? Apago a falha e vou desmontar. Mais um erro. Então você tem que fazer o quê? Para que serve o scanner? Né? O nosso aparelho de scanner. Para que serve? O que é? Então é um aparelho desenvolvido para que a gente possa fazer a leitura dos módulos do veículo ou das centrais, né, eletrônicas do veículo. E de que forma que eu utilizo ela? Infelizmente,
A gente vê muito isso. Apaga a falha e faz a leitura da falha. E só. Então o scanner ele vai muito além disso. E uma coisa muito importante, como que eu resolvo defeito com o scanner? Com a ajuda, com o auxílio do scanner? Dados. Eu tenho que fazer a leitura dos dados. Se eu não fazer a leitura dos dados, eu não tenho como ter parâmetros. Então, o código de falha é um norte, é uma sinalização que ele te dá, mas não é, às vezes não é nem o defeito que ele está indicando. Você tem que fazer a leitura dos dados. Então, faça uma boa leitura de todos os dados, os parâmetros, verifique quais estão fora e quais estão dentro, para que você tenha uma relação maior com o código de falha que ele está te apresentando. Faça testes também com o scanner. A maioria dos scanners hoje, na grande parte dos veículos, a gente consegue fazer o quê? Testes, atuadores. Então você consegue atuar as eletroválvulas, permutadores e vários componentes do veículo. Existem algumas montadoras até que liberam para os softwares de scanner os testes de embreagem, por exemplo, de conversor de torque, tudo via scanner. Então você tem que fazer uma boa coleta de dados e testes com o scanner. Ah, mas eu não sei fazer teste com o scanner. Então tem que aprender um pouquinho mais do teu aparelho, né? Então a gente tem que se aprofundar com o equipamento da empresa para que possa fazer um diagnóstico muito melhor, muito mais assertivo. Meu Deus do céu, agora eu posso desmontar a caixa? Segura aí, mecânico, não dá para desmontar ainda. Tem que dar fazer mais uma inspeção, dar mais um passinho. Então, se você quer fazer um diagnóstico 100%, tem que fazer o passo a passo. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo, né? Fiz tudo isso, feito toda essa parte, o que eu vou fazer agora? Uma inspeção visual no óleo. A caixa automática, um dos componentes, se é que podemos chamar assim, mais importantes dela é o fluido. No fluido nós vamos ter composites, odor de queimado, enfim, você vai poder fazer um diagnóstico a partir de uma inspeção no fluido. Então a gente faz o quê? Tira uma quantidade significativa de fluido, 500 ml, 1 litro, enfim, e você vai fazer uma inspeção. Se este óleo, se este fluido estiver contaminado, muito sujo, muito escuro, com oração muito escura, com restos de composite, para você que tem aí um microscópio na sua oficina, tem várias oficinas que tem hoje, você pode fazer uma análise desse fluido e vai encontrar restos metálicos, vai encontrar restos de composite, e isso é um forte indício de que o câmbio está com defeito de desgaste mecânico. Outra coisa, odor de queimado. Tirei o fluido, tem odor de queimado. Não adianta trocar o óleo, meu amigo. Não tem o que fazer. Ah, mas eu vou ver se funciona. Não funciona. Não tem o que fazer. Tá com odor de queimado, desmonta a transmissão, tem que fazer a reforma geral. Dentro dessas verificações que nós iremos fazer antes de abrir a transmissão, temos que ver chicotes, sensores externos, atuadores e TCMs. Como a gente vai testar tudo isso? Através de esquema elétrico e manual técnico. Vamos fazer a verificação desses componentes. Inclusive, conseguimos fazer o teste das solenoides pelo chicote, sem precisar desmontar, na maioria dos modelos. Temos que fazer todo esse processo porque o câmbio muitas vezes sofre variações de temperatura e várias outras coisas e acaba danificando chicotes, sensores e uma série de outros componentes que nós temos periféricos, que a gente chama assim. Temos que fazer essa verificação para evitar abrir um câmbio sem a necessidade, muitas vezes. Fez lá a verificação do fluido, faz a verificação dos sensores, chicotes, atuadores, TCMs, muitos desses você consegue fazer pelo próprio aparelho de scanner, tá bom? Agora sim, o câmbio está na bancada. Coloquei o câmbio na bancada, o que eu faço agora? Nós temos dentro desse último passo mais 4 tópicos para você acertar o seu diagnóstico na bancada. Não é simplesmente desmontar e olhar o que está quebrado. É uma das partes, mas não a mais importante talvez. Então nós temos que procurar os defeitos que estão ocultos. E como é que se faz isso? Primeiro eu vou fazer uma inspeção nos componentes elétricos ou eletrônicos dentro.
solenoides, sensores, atuadores que tem na parte interna do câmbio. Vamos fazer o que? Medir com um multímetro, pega o multímetro, vai lá, mede a resistência dos componentes, verifica com o manual se está correto. Para quem tem atuadores, equipamentos de atuação de solenoides ou eletroválvulas, nós podemos fazer o teste das eletroválvulas, o teste de atuação, com pressão inclusive na maioria das vezes. Vou fazer um teste de pressão e aplicação na bancada, nos componentes. Primeiro você retira o corpo de válvulas primeiro, é a primeira parte da desmontagem do câmbio, corpo de válvulas, e não a tampa dianteira como a gente costuma desmontar, como é mais intuitivo você desmontar. Então você desmonta primeiro a parte do corpo de válvulas, faz os testes de aplicação pelo corpo de válvula, já verifica se tem algum vazamento, certo? Então você consegue fazer o teste de aplicação. Agora eu vou desmontar a parte interna do câmbio. Retira a capa seca que a gente chama, ou capa frontal, como queira. Vai retirar, desmontar os componentes, faz uma inspeção visual em todos os componentes, borrachas, vedações, pistões, as planetárias. É muito importante você fazer uma inspeção minuciosa nas planetárias. Por várias vezes aconteceu de montar câmbio sem fazer a inspeção correta, o câmbio todo reformado, porém não tinha inspecionado as planetárias, e depois de pouca quilometragem acaba quebrando as planetárias e bota tudo a perder o serviço que você fez. Uma coisa muito importante que às vezes é deixada de lado, aquele corpo de válvula que a gente testou, as eletroválvulas, tudo, agora está pronto, gente, não precisa fazer mais nada. Não, você tem que fazer um teste de vácuo no corpo de válvula para ver se não tem vazamento nas válvulas de gaveta. Faça a inspeção visual com a lanterna em todas as válvulas de gaveta, porém faça também o teste de vácuo, que vai confirmar se está 100% a vedação das válvulas. Vai fazer a reforma do câmbio, vai abrir o câmbio, fazer reforma, não utiliza as mesmas juntas e vedações. No mínimo, um kit overhaul. Sempre. Filtro novo, kit overhaul e conversor de torque. É o mínimo que você tem que fazer. Tá bom? Então isso é para o seu diagnóstico ficar assertivo e o seu trabalho ficar muito melhor, com uma qualidade excelente. Que o seu cliente vai te pagar com gosto. Vai falar assim, ó, não, valeu a pena. Ficou 100% o meu carro. Beleza? Esse foi o nosso vídeo da semana, dicas sobre diagnóstico. Seguinte, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você conhecer alguns de nossos fornecedores, tá? São nossos parceiros, onde a gente compra as peças para fazer esses reparos necessários aí, tá bom? Esse é o nosso vídeo da semana. Compartilha aí com quem está precisando de diagnóstico assertivo. Faz o diagnóstico, mas nem sempre acerta. Então compartilha esse vídeo aí, beleza?